decidido dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasce pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Estamos de volta com o programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. Deus abençoe você que está nos acompanhando. O tema de hoje é Nem Tudo Me Convém. Estamos falando de um tema polêmico, mas importante para a vivência da fé, que é a castidade, que é o namoro santo, que é o casamento também casto, porque tudo está compreendido, né, neste sentido. Não é apenas o jovem que é chamado a viver a castidade, ou antes do casamento se vive a castidade. Na verdade, a vida é chamada a ser um tempo de castidade. Nós somos chamados a ter autodomínio, nós somos chamados a cuidar da nossa sexualidade. Então, vamos direto a esse assunto. Padre Rodrigo, então, o que a gente poderia até dizer? O que é a castidade para a igreja? Eu vou até pegar a passagem do Catecismo que descreve muito bem, que vai nos explicar. Aqui nós vemos escrito, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Então, a castidade nada mais é do que a boa vivência da sexualidade. E é uma integração, não é uma repressão. Não, repressão não é de modo algum que a igreja fala. Na verdade, é um caminho de autoconhecimento e aprendizagem. É entender que nós somos donos do nosso corpo e não o nosso corpo donos de nós mesmos. Os nossos impulsos sexuais, no caso estamos falando, mas nossos impulsos eles devem ser controlados por nós. Num caminho de autoconhecimento, de aprendizagem. Isso em tudo, na verdade, tudo na né? vida, não só na sexualidade, não só no sexo, né? Mas uma pessoa que é escrava do sexo não é livre. Uma pessoa que não consegue ficar sem praticar o sexo em si, não vive uma boa sexualidade, nem para a psicologia, né? Então, a castidade é a boa vivência da sexualidade. Porque, na verdade, é sem autodomínio, né? O autodomínio é uma necessidade para a vivência humana. E autodomínio não é repressão. É você conseguir fazer escolhas. É dizer, eu não vou fazer isso agora, porque eu quero me dedicar mais a outros aspectos desse relacionamento. Porque a igreja não entende o sexo simplesmente como fonte de prazer. Eu não vou fazer sexo simplesmente para me divertir. Não. O sexo para a igreja, ele é entendido como parte compreensão da igreja, como parte de uma entrega profunda de uma pessoa a outra. E essa entrega de algo íntimo, profundo, particular, deve ser feita dentro de um relacionamento sério, no qual o fundamento seja o amor. E o amor, nós vamos viver em primeiro lugar a amizade, o companheirismo, o diálogo, o respeito, não só o sexo. E o sexo, nesse caso, não pode, pela igreja, ser desvinculado desse contexto, como uma forma de prazer instantâneo e passageiro. Qual foi a passagem, o artigo aí da... É o número 2337, a vocação à castidade. Eu vou pedir que a gente tinha preparado também um texto que é o 2339, justamente para nos ajudar a dar continuidade. E a castidade, aqui o texto diz, comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana, que é bem que nós estávamos falando, né? A alternativa é clara, ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado por convicção pessoal, e não por força de um impulso interno cego ou debaixo de mera coação externa. O homem consegue esta dignidade quando, libertado de todo o cativeiro das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem
e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Quando nós lemos o catecismo, nós percebemos como é belo o que está escrito aqui, profundo Exatamente. e verdadeiro. Eu vejo que muitos católicos, mesmo jovens, que buscam viver a castidade e buscam viver o que a igreja ensina, muitos jovens e muitos membros da nossa igreja não descobriram a riqueza do catecismo, nunca leram o catecismo. E muitas vezes, só pelo fato de nós lermos e compreendermos, entendermos o sentido, fica mais fácil viver. É igual quando fala com uma criança, né, que a gente diz assim, não basta dizer não. Não, né? Sim. Às vezes a sensação é assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E não é um não pode, é por quê? Qual é a visão da igreja nesse contexto, nesse conceito? Dentro da cultura que nós vivemos hoje, que é, infelizmente, de forma muito profundamente erotizada, eu acho que isso até acelera, não sei se eu estou falando aqui um exagero, mas a sensação é que acelera um pouco a erotização que a gente vê das crianças. Sim, isso acontece. Pela forma de vestir, pela forma de dançar, tudo até sem ter tanta consciência, mas acho que incentiva muito. Mas enfim, numa sociedade assim, então a visão parece que, olha, viver a castidade, a igreja fala que não pode o sexo antes do casamento, ou não pode isso. E a nossa visão, olhando para o catecismo da igreja, e para a teologia do corpo, que o Papa, o São João Paulo II, nosso querido Papa, né, que foi Papa e teve uma catequese muito grande. Então, retomando, a teologia do corpo, quando a gente fala, são 133 catequeses do Papa João Paulo II, São João Paulo II hoje, né, que nós refletimos, que ele fala sobre o corpo. Até você vai ter aí algumas telas para nos ajudar. Uma delas diz assim, que é a primeira: o ser humano, a quem Deus criou, homem e mulher, carrega a imagem divina impressa em seu corpo desde o princípio. Nós acreditamos nisso, que o ser humano carrega a imagem divina impressa em seu corpo desde o princípio. Quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II fala isso para nós, esse santo quer nos ensinar e quis ensinar e falar da importância de perceber que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nosso corpo precisa ter uma dignidade, um respeito para com o nosso corpo. Não meu corpo essa história, né, que a gente infelizmente ouve falar dessa forma, é meu corpo, minhas regras e assim por diante. Às vezes é um grande risco falar dessa forma. Como cristão, claro, aquele que não tem um conhecimento de fé, mas como cristão, a gente vai entender o corpo como criação de Deus. E mais do que isso, como humanidade, a gente entende que nós temos essa dimensão humana de dignidade do ser humano impressa em nós. Então, esse respeito para consigo mesmo e para com o outro nos faz entender a criação de Deus. Mais uma fala do Papa João Paulo II, São João Paulo II para nós. Somente se pode pensar em castidade em associação com a virtude do amor. É um pouco do que a gente falou. Então, mais uma tela, olha. Somente se pode pensar em castidade em associação com a virtude do amor. Porque, na verdade, nós entendemos a castidade, aí eu passo para o Padre Rodrigo mais uma vez, a gente entende a castidade como algo, a gente estava dizendo, a sexualidade não é apenas o sexo em si ou o ato genital em si. A sexualidade, né, até segundo a psicologia, ela envolve muito mais, tanto que a criança tem suas manifestações de sexualidade, o adulto tem, o idoso tem. Agora, se a castidade é vista em associação com a virtude do amor, é porque o amor é mais abrangente e a vivência da castidade implica em vários aspectos da vida, não apenas, da mesma forma como a psicologia diz, não apenas o sexo em si, o ato, né, sexual. O sexo em si, o ato sexual, a genitalidade, ela é vista como uma forma de entrega dentro do amor. O amor Por isso é muito que aquela mais história, abrangente. até a gente estava conversando um pouco sobre esses assuntos e você me disse algo sobre essa questão da amizade colorida, né? Porque desse conceito. A igreja entende que o sexo nunca vai ser um ato simplesmente carnal, isolado. Ele envolve algo profundo da pessoa, os sentimentos. Não é só genital, é todo o ser, é o corpo, é a alma, é o espírito que estão ali sendo partilhados num momento de união carnal. Eu estava lembrando de um filme que se chama Amizade Colorida, que é um pouco mais recente e que os dois, tanto ele quanto ela, estavam decepcionados com os relacionamentos que tiveram.
E se encontraram, não eram amigos, se encontraram por motivo de trabalho e decidiram praticar o sexo sem sentimento, sem compromisso. Sexo para diversão. E no final do filme, qual foi o resultado? Eles se apaixonaram, né? E teve um final feliz porque acabaram ficando juntos. Mas eu achei interessante esse exemplo porque é um filme que não tem nada de religioso, Exatamente. mas que nos traz esse exemplo. É ficção, tudo bem, mas o sexo geralmente não é só sexo. Tem sentimento, tem envolvimento, pode ser praticado como um ato isolado, simplesmente para o prazer. Mas quantas pessoas eu atendo, tenho certeza que você também, no confessionário, até no consultório, que se entregaram de uma forma assim inconsequente e depois sofreram por terem partilhado com quem não merecia a sua intimidade, algo sagrado, algo sério, profundo da sua vida. O sábio Padre Zezinho dizia, né, que o gosto amargo é da mulher que sofre mais, porque ele dizia um pouco desse aspecto, mas na verdade é um sofrimento comum. Acredito que isso faça sentido dentro de um contexto, dentro de um conjunto de valores. Porque eu também conheço e já atendi muitos homens, muitos jovens, que se entregaram ao sexo fora do casamento, na hora que a igreja não recomenda, e que se arrependeram profundamente e sentiram um gosto amargo de ter praticado isso fora de uma santidade, segundo que a igreja fala. A igreja propõe o guardar-se. A igreja propõe a capacidade, o autodomínio de guardar-se. Mas vamos entender aquilo que a gente até leu no YouCat, no comecinho. Falando, tá, mas e um casal que não viveu, não conseguiu viver a castidade, o namoro santo, e tiveram relações sexuais antes do casamento e querem continuar vivendo um contexto de fé. Bom, eles estão fadados agora ao inferno? Não. Mas também assim, eles podem viver a fé e a gente é assim mesmo, vai ser sempre assim. Também não, podem fazer uma escolha. Na verdade, uma coisa que eu costumo dizer, agora falando algo bem pastoral mesmo, porque de repente como padre eu deveria falar para todo casal que me procura, e às vezes até sem um contexto de vivência de fé, às vezes só vem para uma ajuda numa situação de vida, mesmo não participando da igreja, às vezes chega com esse questionamento. Padre, eu sei que a igreja não pensa assim, mas a gente vive dessa forma e para nós a gente não sente a culpa, o peso dessa responsabilidade, que depende do conceito e até o contexto cultural que a pessoa vive, familiar, ela não vai sentir mesmo essa responsabilidade ou essa sensação de que, olha, está certo ou está errado. E às vezes me perguntam, como, né, a gente está certo, está errado? Eu digo assim, olha, olhando pelo aspecto só psicológico, né? Eu não vou nem dizer que está certo ou que está errado. Eu vou dizer para você, ao menos não deixe que o seu relacionamento, e isso eu não estou nem falando como padre, que o centro dele seja a sexualidade, porque na verdade não vai ser. Nenhum relacionamento centrado apenas na sexualidade vai se manter. Porque de qualquer forma, os casais, né, com tempo de namoro, com muito tempo de namoro, ou casados há muito tempo, sabem disso. O sexo pode manter-se e ser bem vivido, mas não necessariamente não vai ser mesmo o centro de um relacionamento. Até tem uma conversa que é, claro, até um outro extremo, né, que diz assim, se case com alguém que você goste de conversar, né, justamente para dizer o valor que tem as outras coisas de um relacionamento. Então a igreja, olhando para esse aspecto mais amplo da sexualidade, ela propõe entender um relacionamento como algo acima apenas da matéria, da corporeidade da pessoa. E isso é um chamado para nós. Tem uma outra tela com uma frase do Papa de São João Paulo II que eu quero que a gente veja com carinho. Diz assim, a castidade é o caminho certo para a felicidade. A castidade é o caminho certo para a felicidade. Mais uma vez, compreendendo essa teologia do corpo do Papa João Paulo II, de São João Paulo II, como um contexto abrangente. Porque senão, infelizmente, algum tempo atrás se via assim, o sexo é feio, o sexo é sujo, até não a igreja só, né? A sociedade, como algo ruim. E hoje não, a gente sabe que o contexto é muito mais abrangente, não só pela visão que o conhecimento humano vai dando para a gente, mas também pela visão da própria igreja sobre tudo isso. Achei né, que é uma passagem que vai iluminar exatamente esse contexto.
O catecismo Qual que é o número? é 2362. Certo. O catecismo fala: os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com um coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. A igreja abençoa o sexo. E mesmo porque, na verdade, até a vivência existe a castidade conjugal também. Conjugal, que é porque é algo viver positivo. a sexualidade e o sexo dentro do casamento de uma forma saudável. Exatamente. Mas seguindo esse assunto, vamos ouvir um jovem pergunta para nos ajudar na reflexão final desse bloco. Oi, meu nome é Débora. Qual é a dica para ter um namoro casto? Qual é a dica? Quais são as dicas? Deus abençoe você, viu, que nos acompanhou, que está participando conosco, viu, Débora? Deus abençoe. Quais são as dicas? Qual é a dica para viver um namoro casto? Claro, a gente sabe que como para tudo não existe receita. Vamos compreender aqui. Nossa conversa quer nos ajudar a refletir. Você, jovem, em qualquer circunstância de vida, com fé, né, uma vivência de prática religiosa mesmo, ou não, para que você possa viver de forma equilibrada a sua sexualidade. Claro que nós vamos sugerir para aqueles que têm um contexto de fé e querem viver a fé, querem manter-se na unidade da fé, a graça de poder viver um namoro casto, um namoro santo, como a gente diz. Não é um namoro perfeito, já se lembrar bem disso. Mas existem dicas, padre, que a gente pode ajudar nesse sentido? Vou pegar mais uma vez até o catecismo e ele fala. Aí que é importante a gente perceber o valor que tem o IUCAT, o catecismo, a teologia do corpo do Papa João Paulo II, todas as formações e informações que a igreja faz, na verdade, fundamentada na palavra de Deus e no conhecimento humano. A igreja tem essa preocupação mesmo, né? Eu estou pegando aqui o catecismo justamente para dizer que nós precisamos conhecer, entender. Talvez a primeira dica seja essa: entenda o que é castidade. Porque a igreja pede isso para você. O que é sexualidade de forma abrangente. Sim, porque a igreja pede isso para você, a castidade, porque a igreja é mãe, ela quer o seu bem. Ela não vai simplesmente proibir algo, a igreja não é carrasca. E se ela recomenda a castidade é porque é para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Nós também temos que viver a castidade, todos, né? Então o catecismo fala: a castidade é um domínio de si, é um trabalho a longo prazo. Nunca deve ser considerada definitivamente adquirida. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. A castidade tem leis de crescimento. Este crescimento passa por graus marcados muitas vezes pela imperfeição, pelo pecado. Dia a dia, um homem virtuoso e casto se constrói por meio de opções numerosas e livres. Então, a igreja entende, o catecismo traz que até chegarmos na perfeição, nós vamos passar pelo erro, pelo pecado. E é importante entender que mesmo na queda existe amor. Deus não deixa de nos amar após uma queda. Então, a castidade ela é uma conquista. E um namoro, para ser casto, não dá para que um só queira castidade, os dois têm que desejar, não é? Porque nós estamos aqui lidando com impulsos muito fortes, e principalmente na juventude, que biologicamente o corpo está preparado para a reprodução. Existe um impulso vital para que eles tenham filhos, e para ter filhos tem que ter sexo. E como lidar com isso, com essa programação? É possível? Por um caminho de crescimento, de autoconhecimento, de espiritualidade, de oração, de respeito, né? Tira o sexo da sua vida. Você que costuma praticar o sexo fora do casamento, tira o sexo, o que sobra do seu relacionamento. Faça essa experiência, né? Porque para muita gente o sexo ocupa o centro do relacionamento. Eu imagino que essa frase, tira o sexo da sua vida, alguns devem ter assustado. Para ver o que sobra. Para o casado, para o namorado, né? Para os namorados, para os casados, e aí? É até interessante pensar, porque na verdade assim, né? Se a gente pensar, né? Tire o sexo do casamento, alguém pode falar assim: nossa, é coisa do padre falar, né? Mas para nós, no consultório, às vezes a gente precisa dizer isso. Como a sexualidade, ela abrange muito mais do que a relação sexual, então, às vezes a gente precisa sintonizar alguns casais, algumas pessoas sobre a abrangência que tem a sexualidade. É uma coisa que eu acho muito interessante, que acho que vale muito a pena a gente falar, é esse comportar-se,
da sexualidade, porque ela é um comportamento. Sim. Né? Para nós, a gente entende como um comportamento. Ela é muito importante com a criança, sabe? O padre tinha falado sobre algumas crianças, a erotização, tudo. Então, o respeito para com o corpo, o próprio corpo e para com o corpo do outro é algo que a gente aprende muito cedo, né? E até se é que eu posso deixar um alerta que o alerta seria em relação a isso. O como é importante para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educadora, familiar de uma criança, o como é importante você pegar e ensinar essa criança a se comportar, né, adequadamente consigo, com o seu corpo, com o corpo do outro. Por né? isso a conversa que hoje é muito mais aberta, né? Muito a gente não quer que a criança bata no outro, mas a gente também precisa entender que ela pode fazer um carinho adequado no outro, deixar que o outro faça carinho também, mas tudo tem o seu limite, o seu espaço, o seu tempo, né? E o seu cuidado. Sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque, assim, quebra aquele paradigma de que tudo é sexo, ou tudo não é sexo, ou tudo é isso, ou tudo é aquilo. Não, é algo que precisa é um conceito que precisa ser mais explorado. Até mesmo quando a gente pensa a sexualidade dentro da psicologia, é algo que está sendo estudado, está sendo desenvolvido Sim. também. Né? É um Para não conhecimento ficar constante. tão restrito, né? Exatamente, importante essa dica, importante que nós cresçamos no conhecimento. Lembrando que não tem como a gente esgotar o assunto aqui e que a gente vai aprofundar esse assunto nos textos que você encontra no site, tá bom? Então, olha, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração e que o Senhor possa nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de tudo que nós somos e da beleza que é também a sexualidade humana. A gente volta já já. Coração Jovem está no ar.